Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje é domingo, dia do Senhor. Estamos no 9º domingo do tempo comum. E hoje, 2 de junho, iniciando o nosso mês, começando esse tempo comum, esse tempo ordinário, esse tempo da graça, da escuta da palavra de Deus. E nada melhor do que começar bem o nosso dia com a nossa Lex Divina, nossa leitura orante da palavra de Deus, meditando aquilo que a igreja nos traz, nos oferece a cada domingo. Domingo também é dia de reunir a nossa família, de irmos à Santa Missa, de vermos esse domingo em comunhão com a igreja, mas também com aqueles da nossa casa. Então, que tal hoje partilhar a palavra de Deus? Que tal hoje você reunir a sua família e poder meditar, né, as leituras que a igreja nos oferece? E não esquece de deixar no vídeo seus comentários, aquilo que tem sido mais forte da palavra de Deus nesse dia. Não esquece de dar o seu like e, sobretudo, de enviar esse link para que outras pessoas também possam entrar nesse hábito da leitura orante da palavra de Deus, que é a Lex Divina, esse método tão antigo na nossa igreja, mas que somos convidados diariamente. E fazer a Lex Divina deve ser de fato um hábito, uma rotina para cada um de nós, né? Meditarmos a cada dia, ruminarmos a palavra de Deus. E neste domingo, iniciando este mês de junho nos lembra São João, estamos nos preparando também para viver essa festa, né, que reúne toda a família. E aqui na nossa paróquia São João Bosco, no Rio de Janeiro, nós teremos no próximo final de semana a nossa festa junina da nossa paróquia. E você é convidado a participar conosco. A leitura de hoje da igreja nos oferece nesse domingo, retirado do livro do Deuteronômio. Assim fala o Senhor: guarda o dia de sábado para o santificares, como o Senhor teu Deus te mandou. Trabalharás 6 dias, e neles farás todas as tuas obras. O 7º dia é o dia do sábado, o dia do descanso, dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu boi, nem teu jumento, nem algum de teus animais, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades, para que assim teu escravo e tua escrava repousem da mesma forma que tu. Lembra-te que fostes escravo no Egito e que de lá o Senhor teu Deus te fez sair com mão forte e braço estendido. É por isso que o Senhor teu Deus te mandou guardar o sábado. Então, o texto de hoje vai justamente tratar, né, do preceito de guardar o sábado, tão discutido no meio de nós, e tendo como lembrança a libertação da escravidão no Egito. O descanso sabático é sinal de adoração a Deus, que também descansou depois da criação do mundo. A finalidade é a santificação desse dia e o descanso de todos. O texto ele vai propor, né, exatamente o direito de descanso, ao menos um dia por semana, para todos, até para os escravos, pois o povo de Deus também foi escravo no Egito. Então é um momento sagrado de descansar, um momento de lazer, de poder se dedicar à oração e à reflexão da vida. Então o sábado foi feito também para o nosso descanso, somos convidados a guardar esse sábado para o nosso repouso. O Senhor descansou no 7º dia. E aqui o povo, né, no Antigo Testamento vivia na escravidão e eles eram convidados, né, o Senhor dava essa exortação a descansarem, assim como ele descansou da criação, a descansarem dos seus trabalhos. O salmo de hoje é o Salmo 80. Exultai no Senhor a nossa força. Cantai salmos, tocai tamborim, harpa e lira suaves tocai. Na lua nova, soai a trombeta, na lua cheia, na festa solene. Porque isto é costume em Jacó, um preceito do Deus de Israel, uma lei que foi dada a José quando o povo saiu do Egito. Eis que ouço uma voz que não conheço. Aliviei as tuas costas de seu fardo. Cestos pesados eu tirei de tuas mãos. Na angústia a mim clamastes e te salvei. Em teu meio não existe um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido. Porque eu sou o Senhor teu Deus e teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei.
Então, o convite primeiro do salmista a cada um de nós nesse dia é exultar no Senhor, é reconhecermos a sua força, o seu poder sobre cada um de nós. E ele vai nos convidar a entrar nessa gratidão, nesse louvor, através da manifestação, não só com a nossa vida, mas ele convida também a usarmos instrumentos para glorificar a Deus. O salmista, logo no início do versículo, diz: cantai salmos, tocai tamborim, harpa e lira suaves tocai. Na lua nova soai a trombeta. Então ele nos convida a tocarmos para o Senhor como um gesto de gratidão, de louvor e de ação de graça. E ele vai dizer que cada um de nós recebeu uma lei, assim como foi dada a José. E a lei que nós recebemos do Senhor é de reconhecermos que Ele é o nosso Salvador e nosso Libertador. A palavra vai dizer: eis que ouço uma voz que eu não conheço, aliviei as tuas costas de seu fardo, cestos pesados eu tirei de tuas mãos. Na angústia, a mim clamaste e te salvei. Então, o salmista, ele recorda que o Senhor escuta o nosso clamor, que o Senhor escuta a nossa oração e Ele vai confirmar que na angústia Ele clamou e o Senhor veio em auxílio e em socorro. Então, é um salmo de confiança para cada um de nós, que podemos, de fato, colocar a nossa confiança no Senhor, porque é Ele quem, de fato, nos tira das nossas angústias, é Ele que nos salva e nos liberta. Em teu meio não exista um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido, porque eu sou o teu Deus e teu Senhor. Então, reconheçamos Deus como o Senhor da nossa vida, reconheçamos o seu senhorio no meio de nós, que Ele possa reinar na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, nos espaços que nós precisamos deixar Deus ser Deus. A segunda leitura de hoje, ela é retirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Deus que disse, do meio das trevas brilhe a luz, é o mesmo Deus que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo. Ora, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Então, na segunda leitura, Paulo vai defender exatamente o seu ministério apostólico, e o poder do Evangelho. Ele vai descrever seu apostolado como um tesouro em vaso de barro, que vai simbolizar a fragilidade e a opressão que caracteriza, de um certo modo, a vida do apóstolo. As dificuldades e as tribulações não devem desencorajar, antes devem revelar a força que vem de Deus do Evangelho. Então, é uma mensagem que São Paulo deixa a cada um de nós neste dia. O Evangelho de hoje é retirado do evangelista São Marcos. Jesus estava passando por uns campos de trigo, em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhe disse: por acaso não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns os observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer bem ou fazer o mal?
salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Então aqui no Evangelho a gente vê duas atitudes: arrancar as espigas e curar o homem. Tem em comum aqui um ensinamento de Jesus sobre a observância do sábado. Então os discípulos vão transgredir o descanso sabático e Jesus que cura em dia de sábado. Então aqui nós temos dois modos: o de entender a observância do sábado. Ou a gente vai absolutizar a lei ou defender a vida. Então o sábado, Jesus vai nos dizer que ele foi feito também para a defesa da vida e não para escravizá-la. Então se no Antigo Testamento Jesus falava da importância do descanso no sábado, aqui no Novo Testamento eles vão condenar Jesus de justamente curar no sábado. E Jesus vai dizer, nós temos duas atitudes: ou eu vou absolutizar a lei, ou eu vou exatamente escravizá-la, né? Ou então, o que eu vou viver diante de tudo isso? Ou então eu vou defender a vida. E aí a gente vai perceber nesse evangelho de hoje que qualquer dia é dia de fazer o bem. É isso que Jesus vai dizer, né? Ele é o Senhor do sábado, ou seja, não é escravo da lei. E tudo o que faz, não importa em que tempo, é sempre em benefício da vida, sobretudo da vida fragilizada. E aqui era desse homem da mão seca. Então, por isso que ele vai dizer que ele também é Senhor do sábado. Ele é Senhor de qualquer dia. E por isso ele poderia realizar a sua obra, a sua cura. Então, que neste dia tenhamos o nosso coração aberto, neste domingo, dia do Senhor, para recebermos dele, né, a cura do qual a nossa alma precisa, cada um de nós. Tenhamos um belo domingo neste dia e que Deus os abençoe.